um especialista e está aprendendo ainda a ser político, né? Então eu concordo absolutamente em tudo que o Kim Paim fala. O Tarcísio tem alguns defeitos, assim como todo mundo tem defeito, né? E a resposta dele foi muito bate-pronto ali. A gente tem muita certeza que não é exatamente isso que ele pensa, mas ele quis responder rápido, quis ficar ali meio que querer passar um pano pro Nunes e não querer ser favorável ao Marçal. E aí acabou se embananando e dando uma baita de uma resposta porca, para falar o português bem claro, né? Porque falar para anular o voto com um Boulos no segundo turno é, é fazer um erro assim muito grande que a gente tem certeza que se acontecer isso de ir para o segundo turno, ele não vai falar, vai lá e anula o voto. Óbvio que não, ele vai vir, vai pedir voto pro Marçal ou pro Nunes, né? Que é o correto, né, no caso. A gente não pode ser isentão, não pode ficar em cima do muro, não pode eleger o Bolo igual elegeram o Lula por conta desse negócio de fica em cima do muro. Não se esqueça que o muro é do diabo. O muro é do diabo. Curtam, compartilhem e não se esqueça de se inscrever no canal. Tarcísio Freitas respondendo aí o Piperno sobre eleições e deu uma resposta que, obviamente, viralizou nas redes sociais. Impossível que não fosse viralizar. Vamos ouvir primeiro. Quer entregar a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda, nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando uma ação. Entre os dois, eu votaria em quem? Boulos e Marçal. Não faz essa pergunta. Mas o Piperno está sempre de prontidão para dar o bote. Está sempre de prontidão. Para dar o bote. Sempre. Pergunta difícil pra caramba. Governador. Pode anular o voto também. É um bom caminho. O voto não é secreto. É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer um trabalho, um bom trabalho de gestão, não apresentou nada na campanha até agora, só lacração, e o outro pensa frontalmente de maneira oposta ao que eu penso. Todos os trabalhos que nós estamos conduzindo em parceria seriam interrompidos numa gestão Boulos. Não tem como o Tarcísio não ser criticado ao cara falar, né? Pode votar nulo, né? Ele falou, é uma opção, né? Não sei nem. Acho que ele falou pior que isso, é uma boa opção. Deixa eu ver aqui pra ser justo de novo, peraí. O voto não é secreto. É ficar entre a cruz e a espada, porque eu não sinto confiança nenhuma condição de fazer. Pode anular o voto também. É um bom caminho. É um bom caminho. Quando fala que pode anular voto, é um bom caminho. Eu não acho que anular voto é um bom caminho. Nunca é um bom caminho. Vote, tem que votar, não pode ficar sem votar. E o bolo sempre é pior. Mas calma. Você vê, na própria resposta do Tarcísio, ele fala sobre lacração. Um candidato, a lacração, o outro, eu discordo. E ele fala que o Ricardo Nunes está apoiando ele, etc, tudo mais, consegue fazer um trabalho ali organizado. Mas antes de voltar e criticar o Tarcísio, a gente vai fazer isso ainda, só um tiquinho. Eleições de São Paulo. Um empurrãozinho de Tarcísio para ajudar o Nunes. Foi Tarcísio quem convenceu o Bolsonaro a gravar um vídeo na semana passada reforçando o apoio à campanha de Ricardo Nunes. O governador conversou com o Bolsonaro e lembrou que atendeu ao comando do capitão quando ele pediu que apoiasse o Coronel Mero Araújo como vice de Nunes à Prefeitura de São Paulo. Eu quero mostrar aqui nessa notícia duas coisas. Primeiro, a própria nomeação a própria indicação, né, e fechar, né, uma aliança em torno do Ricardo Nunes, não é só o negócio que foi Bolsonaro versus Valdemar. O Tarcísio, ele tem interesse na permanência do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, se você para olhar para ele, e acho que todo mundo concorda com isso, ele é aquele cara meio mosca morta. O Ricardo Nunes, ele não vai fazer frente, ele não tem condição, ele não consegue competir com Tabata Amaral, Datena, Boulos, etc. Ele tá naquele ponto assim, sabe? Bicho, ele parece ser melhor, ele parece ser menos pior que o Boulos. É o trunfo dele, ser menos pior do que o Boulos. É o grande trunfo do Ricardo. Então, assim, tava meio jogando parado. Você acha que tem alguma possibilidade, mesmo pro eleitor de centro, preferir o Ricardo Nunes do que o Tarcísio? O Ricardo Nunes é o típico político ali, ó, fisiológico. Fica ali no meio, na dele.
Então o Tarcísio, ele olha para essa situação, ele vê que ele conseguiu criar, sabe, uma agenda meio comum, um diálogo. Ele disse, não, para o meu projeto político, o Ricardo Nunes tem uma importância. E aí, ele também tratou de conversar com o Bolsonaro e falar, pô, cara, vai ser importante, tem isso, tem aquilo outro. Foi uma gama de coisas que nos trouxe até aqui. Não foi só o Valdemar também. É o Valdemar e o seu grupo político. As pessoas não conseguem entender muito bem o que é um grupo político. O Salles falou ali, ó, eu tendo a ser bolsonarista, então sempre tendo que ficar ao lado de Bolsonaro. Entenda uma coisa, independência. Você pode até buscar na imprensa, que não vai ter. Mas você pode entender, tem que gosta de ser o independentão. Quando você é político, não existe independência. Se existe independência, pode ter certeza, o cara que é 100% independente, ele na verdade é dependente do próprio ego. Ele é dependente de si mesmo. E ele não tem nenhum interesse em melhorar nada. Porque o mundo real, como vocês viram ali na própria questão do fundão, ele passa por você ter que dialogar com diversas pessoas que você não tem nenhum tipo de concordância. Se você não ceder em algum ponto, você não vai avançar. Só com a revolução. O independentão, ele não vai conseguir emplacar uma revolução. Não vai. Mas não vai de jeito nenhum. Não vai. A não ser que por alguma razão ele caia nas graças de quem tem o poder da força, vamos falar assim. Então não vai acontecer. Na política vence o grupo mais forte. A esquerda virou establishment. O que é que o establishment tem na mão? As instituições todas estão na mão do establishment. Todas as instituições. As canetonas fortes. O centrão ainda tem o Congresso. E a direita tem o quê? Rede social e o povo. Tem voto. São as coisas que tem. Então, assim, nesse jogo, o Valdemar tem um grupo político dele, que tá com ele há décadas. Antônio Carlos Rodrigues, o Isaac Félix, o próprio Salles falou, tem 2 subprefeituras, tem isso, tem aquilo, outro, etc. Então, a pessoa não para pra olhar. É um negócio que é extremamente simplório. Não, é basicamente, o Bolsonaro não quis. O Bolsonaro traiu o Salles porque ele está de 4 para o Valdemar. Ninguém quer entender. Mas vamos continuar essa questão de grupo político. Primeiro olhar um comentário que passa um pano pro Tarcísio. Depois a gente olha outro comentário e a gente tá com o pau no Tarcísio. Pra gente ficar nessa, não morde a sopra. Conserva loucos em êxtase após Tarcísio cair na marília do piperno, ao dizer que era um bom caminho o voto nulo entre Boulos e Marçal. Pego de surpresa, aceitou a sugestão antes de elaborar. A resposta certa era, eu não trabalho com essa hipótese. Segundo turno será Nunes e Boulos. Se ele fosse um político safo, ele falaria isso, o próprio Marçal. Você quer não, por que o Marçal disse? Não vai ter segundo turno. O Marçal tá falando isso desde que ele tava, quarto lugar nas pesquisas? Não sei se já tava em terceiro momento, tava quarto, terceiro, quarto. Enfim, terceiro, ele não vai ter segundo turno. Tem que saber se comunicar, meu jovem. E deu bola fora. Se ele desse até a resposta que ele deu no final pro piperno, sem falar essa parte, é um bom caminho, não tinha gerado esse caos. O problema é quando tá Boulos versus Marçal e o cara fala voto nulo, ele fala um bom caminho. Aí não. Faltou malícia. Mas os decepcionados queriam o quê? Que ele admitisse a escolha óbvia entre o não passa de confiança e outro que é contrário a tudo que a direita defende. A realidade é que certos setores da direita odeiam um perfil conciliador de Tarcísio. Querem revolução ou nada. Desenhando a explicação, Tarcísio responder se votaria Boulos ou Marçal no segundo turno seria o mesmo que um marido responder em rede nacional se pegaria fulano ou beltrana caso ficasse viúvo. Tem pergunta que não se responde. Você usou tempo para elogiar a esposa e pronto. E vira herói. Aí para falar de comunicação, a mesma coisa do Tarcísio, olha aí. O Ricardo Nunes gravou um vídeo com o Eduardo Bolsonaro para falar, eu jamais apoiaria a Joyce. Eu fiz ali porque tá no contexto. Tem gente que vai entender. Mas, diariamente, esses vídeos curtos na vertical, que você vê que o celular se emperna, né? Reels, TikTok. Esses vídeos curtos nos provam que, às vezes, é injusto o voto de algumas pessoas ter o mesmo peso que o seu. Ontem eu postei o vídeo e o cara faz a pergunta. Onde que fica... Em qual cidade, ele dá isso, né? Em qual cidade
fica o Muro de Berlim. Na Inglaterra? A Inglaterra virou uma cidade. Não sei se o cara falou que foi África. Ninguém sabia responder. O cara fez a pergunta para umas 15 pessoas. Acho que foi 15 pessoas no vídeo. O Muro de Berlim fica em qual cidade? Não sei. Então, como é que você vai esperar que essa pessoa entenda que o vídeo que aparece você falando da Joyce, como é que você espera isso? Faz parte da... Você tem que ser esperto. Aí o que é que rolou agora? Depois de rajar com Bolsonaro, Joyce decide apoiar Marçal e abandona Nunes. Aí agora, o que é que o pessoal faz? O pessoal do Nunes, o pessoal do Marçal usou esse caso para criticar o Nunes. Aí agora o pessoal do Nunes está usando esse caso para criticar o pessoal do Marçal. Ninguém quer resolver nada. É pura estética. Falei agora, ó, a Joyce está apoiando o Marçal. Para mim isso é uma bobagem. Tá, a Joyce agora tá apoiando, tá, mas e aí? Sabe quem gravou o vídeo? Foi no final do dia, foi o Nunes. Mas ele não gravou, ele só falou o nome, como ele fez para 600 outros vereadores. Gente, a gente tem que às vezes parar, sabe, de ficar preso na estética boba e começar a olhar algumas coisas que são alguns pontos mais centrais da situação. Primeiro, Tarcísio falando besteira, totalmente desnecessário. É a pergunta que ele deveria ter uma certa facilidade para responder. Deveria ser mais fácil para ele responder esse tipo de pergunta, mas enfim, não teve desenvoltura. Mas além disso, gente, vejam só. A galera tá dando a gritaria. Vem cá, tu acha mesmo que no segundo turno, entre Marçal versus Boulos, o Tarcísio vai vir em público e vai falar, vote nulo? Tu acha? Tu realmente acha? Ainda mais no cenário onde o nosso grande Felipe Sabará nos garante que ele trabalha para ter Bolsonaro presidente, Tarcísio governador, Marçal prefeito, né? Ele quer unir esse trio. E o Sabará que trabalhou como secretário de Tarcísio, óbvio, dificilmente o Tarcísio vai pedir voto nulo, né, Sabará? Enfim, Tarcísio não vai pedir isso. Só que esse é um assunto que repercute. É a pura estética. A pura estética. Eu entenderia essa revolta, às vezes, com o próprio Tarcísio, se na hora que o Tarcísio apoia a reforma tributária, tá do lado do Haddad e fala que é 95% igual, se tem esse abalo sísmico que tem no Brasil quando ele fala isso. Reforma tributária que muda a vida de todo mundo. A gritaria mesmo pra valer. Aí eu entendia. Na hora que o Tarcísio, quer dizer, o Tomé, que enfim, é o governo do estado de São Paulo, vem lá a questão do IPVA verde. Toda aquela gente desse jeito. A gritaria monstra. Assim, pô, por que tá tendo desconto só pra quem tem carro verde? Por que não dá desconto pra quem é pobre? Por que no Brasil a gente não começa a direcionar os benefícios sociais pra quem é pobre? Não pra quem quer salvar o planeta Terra. Vamos começar a pensar. Não tem gritaria. Não tem gritaria quando a turma resolve fazer uma homenagem pro Roberto Campos Neto, abrindo margem pra o PT fazer uma festa pra Gabriel Galípolo. E, inclusive, você enfraquecer qualquer tipo de cobrança no futuro ao indicado do Lula pro Banco Central. Como é que você vai cobrar? Até festa e homenagem vocês estão fazendo. Assim, coisas que têm um impacto gigantesco no dia a dia. Passam batida, etc. Teve uma notícia que saiu. Eu acho que ela é muito mais profunda do que está sendo narrada. Sobre até questões de familiares do Tarcísio, né? Em locais onde eles estão trabalhando, um determinado banco, o banco do Dedé, o banco do Dedé, que são um pouco mais profundos a situação. Quando você olha, você vê as pessoas mais próximas, você vê a interação, por exemplo, do próprio Ciro Nogueira, tentando viabilizar a candidatura do Tarcísio, com ele de vice, a proximidade do Tarcísio com ele. Coisas que deveriam gerar mais gritaria. Não. É a estética. É a estética. A gente não pode ficar preso nessa estética o tempo todo. A gente tem que ter um pouquinho de profundidade no discurso, algumas coisas que são assim, um pouco mais sólidas. Na hora de criticar o Nunes, na maior parte das vezes, não é pela estética. As pessoas criticam o Nunes por, pô, cara, olha só, teve a questão do fica em casa, teve essa agenda aqui, que isso aqui é complicado, teve essa nomeação de uma pessoa de esquerda. Gente, isso aí é uma coisa, pô, a gente tem que ir nessa linha aqui, ó. Olha os pontos que estão sendo colocados na mesa. Pô, critica, mas critica com as coisas um pouquinho mais, sabe, mais importantes. Mas o que cola mesmo no final do dia é a lacração.
É o que o povo gosta. O povo gosta. O povo gosta da lacração. É a lacração, a lacração. Lacração dia sim, lacração dia também. Pelo menos tem gritaria, né? Aí no coisa. Enfim. Siga observando. Ontem saiu uma pesquisa, o Marçal tá com, segundo a Veritacas, acho que está liderando com 30,9%, 31%, segundo a pesquisa. Se conseguir continuar nesse crescimento, aí mais 2 semanas, leva no primeiro turno, tá resolvido. Pronto, acaba a gritaria. Não vai ter segundo turno, não vai ter mais nada, ninguém vai ter que reclamar nada e acho que podemos voltar a uma vida minimamente mais calma e acompanhar outras coisas. Mas você vê que o debate público, se você acompanha, se você olha com a devida atenção, muita coisa que está acontecendo no atual momento vem sendo inflado por puro ressentimento. Mas assim, o ressentimento mais puro e cristalino. O cara não tá afim de resolver nada. Aí chegou o momento da vingança contra Bolsonaro. Ele tem algum tipo de rixa de algo que aconteceu lá atrás e agora é hora da vingança. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Não caiam nessa.